Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos, uma bela sexta-feira. Estamos aqui novamente, continuando com o livro Memórias de um Suicida. E, como todas as sextas-feiras, Julinha vai harmonizar o ambiente aí com as palavras. Boa tarde a todos e a todas. Esse nosso livro aqui agora, né, Médios com Carinho, tem psicografias da dona Ivone Pereira, e a gente vai trazer hoje do capítulo 35, que ele se intitula Amor e Disciplina. Só uma pequena parte para a gente poder harmonizar o nosso ambiente. É fundamental reconhecermos que a tolerância, que também é uma expressão do amor, não está desvinculada dos objetivos da educação. A nosso ver, podemos ser tolerantes com os erros dos companheiros, sem deixarmos passar a oportunidade de ouvi-los, identificando o porquê de seus deslizes, oferecendo-lhes depois a visão certa do caminho a seguir. Para os médios, a disciplina de hábitos lhes será sempre preciosa oportunidade de conservarem limpos os seus canais mediúnicos, a fim de que o intercâmbio com a espiritualidade se processe de modo fácil e o mais perfeito possível. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos ao nosso Mestre Jesus, a esses espíritos amigos da falange de Dona Ivone Pereira, a nossa Mãe Santíssima, rogando a eles que nos auxiliem nesse nosso estudo de hoje, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o estudo da tarde, agradecendo a essa grande oportunidade, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, na semana passada vamos recapitular aqui rapidamente, né? Nós estávamos falando do século XVII, em que uma reencarnação de Camilo, ele se fez sacerdote com o objetivo de poder. Ele queria uma posição social, tudo que ele se considerava um infeliz, né, na situação que ele se encontrava. E ele se consagrou sacerdote na companhia de Jesus, né, e exerceu um cargo, né, de agente do Santo Ofício. Por quê? Com o intuito, né, voltamos a dizer, de ter uma posição social que lhe proporcionasse compensações que ele sempre almejou. Ele servia a esses sacerdotes, né, os grandes lá, fazia tudo que eles queriam, né, mas sem o requinte de maldade, embora ele já tivesse isso no coração ainda, né, aquele instinto, né, mas ele não fazia com requinte de maldade. O objetivo dele era servir os superiores para engrandecer a companhia e assim obter favores também pessoais. E então o que acontece? Só que tudo isso fez com que, aqui nós terminamos até falando, que ele acabou se convertendo em um réprobo, um condenado, como ele diz aqui, já que ele se aliciou justamente ao departamento político-social que tantos abusos cometeu no seio das sociedades em nome da religião. Aí ele se perdeu definitivamente. E hoje nós vamos continuar com a narrativa desse espírito, né, do século XVII, que se fez sacerdote, que não é Camilo, é Camilo na época que ele foi sacerdote. Diga, Júlia. Então, aí a gente só vai fazer um parêntese aqui, porque a gente falou isso na semana passada. A Companhia de Jesus não era uma companhia só ligada à Inquisição, né? Era uma companhia dos jesuítas, né? Mas só que ele, né, ali, a reencarnação de Camilo no século XVII, ele optou, dentro da companhia, a servir aqueles padres, aqueles sacerdotes, naquela parte que estava ligada à Inquisição. Aí a gente vê que aí naquele lado mal, apesar dele não fazer o que era pedido para ele, né,
com requinte de maldade, ele trazia a maldade ainda dentro dele, porque ele teve muito ódio, né? Que a gente lembra de quando ele foi preterido, né? Pela aquela namorada dele. Ele tinha uma raiva, ele tinha rancor, ele tinha inveja, então ele tinha muitos vícios morais. Embora ele ali dentro da companhia não fizesse o que era pedido com requinte de maldade. Mas a gente vê que tanto ele não estava ainda com virtudes conquistadas, tanto que ele teve a intenção de entrar na companhia e ficar dentro dela na parte da Inquisição. Não é isso, Selma? Exatamente. Então, o que acontece? Vou continuando aqui. Ele, durante muito tempo, ele se esqueceu daqueles que haviam atraiçoados, não é? Maria Magda e o seu marido, o primo, né? Também. Ele soube que eles haviam se transferido para a Holanda, onde o Jacinto de Ornelas, né? Ele foi em missão militar. E isso passou 15 anos, desde todo esse recurso aqui dele, quando ele se consagrou e tudo mais. Então, depois desses 15 anos, ele não pensava mais neles, até que isso aqui, os deveres profissionais de Jacinto fizeram retornar a Madrid, né? E ele voltou assim, como diz aqui, gozando de excelente conceito, até mesmo nas antecâmaras reais, desfrutando invejável posição social. E Camilo, a gente fala Camilo, mas a gente sabe que não é a encarnação de Camilo, tá? Mas essa encarnação aqui do século XVII, que nós estamos falando dele de sacerdote, ele fez obrigado a apertar-lhe a mão em certa cerimônia religiosa. Ele diz que fez como um estranho, sentindo, não obstante, o coração fremia em seu peito, enquanto a antiga rivalidade, as doridas angústias experimentadas no passado fervilhavam tumultuosas, prevenindo-me de que, se o sentimento de amor por Maria Magda desaparecera, sufocando-me na vergonha do perjúrio indigno, no entanto, a chaga aberta então sangrava ainda, clamando por desforras e represálias. Ele sentia a antiga rivalidade, né, quando ele encontrou com Jacinto, ainda causava angústia, doloridas, né, que ele sentia raiva ainda. E o sentimento que ele julgava haver ainda por Maria Magda era apenas desforra e represália, era uma vingança. Ele imaginava que ele não sentia mais amor por ela, mas ele tinha um desejo grande de vingança, né, pelo que ela causou a ele. Ele sentia aquela raiva, vamos dizer, não é, Júlia? Sim, Selma. E a gente vai colocar aqui um complemento de estudo para quem quiser, porque ele diz aqui que na hora quer dizer, ele tinha esquecido que eles existiam. Na cabeça dele, ele não ficou tramando nada nesses 15 anos. Ele tinha um objetivo e ele seguiu em frente. Só que quando o primo volta e a Magda também volta, que ele está de frente para esse primo e ele é obrigado a apertar sua mão, porque eles estão dentro de uma cerimônia religiosa, né? E ele é uma autoridade, porque ele veio em missão a Madrid, né? O primo, que ele era da militar. Então, naquele momento, ele sentiu, como ele fala aqui, né? O coração, lê aí, Selminha, lê a parte que ele fala que é o velo, a mão... O coração fremia em meu peito, enquanto então, a antiga rivalidade e as doridas angústias experimentadas no passado fervilhavam tumultuosas. Então, no capítulo do Evangelho, capítulo 12 é amai os vossos inimigos. Tem o item 3, que eu vou deixar aí para que vocês possam também
estudar, aqui fala desse contato com aqueles irmãos que deveria a gente tê-los como irmãos, mas a gente ainda sente alguma situação complicada. Então, o Evangelho traz isso para a gente, capítulo 12, item 3, para que a gente possa estudar e entender esse contato com uma pessoa que a gente não quer bem, né? Mas que a gente deveria aprender a amar. Né, Selma? Então, fica aí como dica. Exatamente. E, então, o que acontece? Ele procurou observar a vida de Jacinto, né, e sua família. Ele se valeu do seu cargo de agente do Santo Ofício, né? Então, ele tinha um grupo de espiões, né, um corpo de espiões que ficava às ordens dele. E ele utilizou esses homens, esses espiões, para vasculhar toda a vida deles, né? Diz aqui, como é que fala? Para seguir os passos dele com relação a ser adepto da reforma, o passado, o seu presente, o que ele fazia, o que pretendia, como vivia, como era o seu lar, a harmonia que existia no lar, né? E ele viu aqui que Jacinto era feliz com a esposa, amavam-se terna e fielmente. Tinham filhos aos quais procurava educar nos preceitos de boa moral. Maria Magda, dama formosa e cortejada, se impunha na sociedade por virtudes inatacáveis. Apresentava a beleza altiva e digna das suas 33 primaveras. E o que acontece? Só que, quando ele a viu novamente, vamos dizer, a viu pela primeira vez, depois de 15 anos, ele sentiu que não a esquecera, como a princípio supusera. Ele percebeu que ainda a amava, ainda para a desventura de todos, isso que ele coloca aqui. Ele estava com aqueles projetos todos nefastos, né? 1000 projetos nefastos, né? Mas quando ele viu a Maria Magda, ele percebeu que ele ainda a amava. Que, na minha opinião, isso não é amor, né, Júlia? Essa obsessão por ela, né? Amor não é assim, né? Mas dizem que o ódio, né, tá ali é um fio, né, tênue, né, entre o amor e o ódio. Então, assim, ele trazia dentro dele aquela revolta de que ela deixou ele para ficar com aquele primo rico. Então, isso é que remoía dentro dele, né? E também se já te fala que não existe amor não correspondido, né? Amor de verdade sempre é entre um e o outro. Amor não correspondido quer dizer que um dos dois está equivocado. No caso aí, ele estava equivocado com relação ao amor que ele diz sentir por ela. Então, o que acontece? A antiga paixão, adormecida pelo tempo, irrompeu, ainda mais ardente. Então, ele começou a vê-la novamente, todas as semanas, durante os atos religiosos nas igrejas, né? Como ela ia toda semana, né? Ele diz que ela aparecia toda semana a fim de ocultar as verdadeiras inclinações reformistas que a família toda animava, né? Que o Jacinto ele era um adepto da reforma, né? Como protestante também. Naquela época nós sabemos que era contra a Igreja Católica. Selma? Por isso que ela fazia aquelas obrigações religiosas do catolicismo, para não levantar suspeita com relação à família dela. Exatamente. Quer dizer, isso para ele já viu porque tudo foi investigado. Então ele já estava com toda aquela trama, né, com aquele mapa de todas as informações que ele precisava. Exatamente. Então o que acontece? Aí começa. Ele desejou atraí-la e cativá-la. Agora, as atenções amorosas negadas outrora, e sob a pressão de tal intento, visitei-a, oferecendo préstimos
e me desfazendo em amabilidades. Ele foi tentando seduzi-la, né, com amabilidades, com cortesias e tudo mais. Não o conseguiu, todavia, apesar de as visitas se sucederem. E o que acontece? Ele tentou cativá-la eternamente, rojando-a em 1000 atitudes servis, apaixonadas e humilhantes. E Magda resistiu com dignidade, provando absoluto desinteresse pelo afeto que ele dispunha aos seus pés. Ele também ainda tentou seduzi-la com vantagens sociais. Ele poderia fornecer a ela. Experimentou suborná-la, levando-a a compreender o poder de que ele dispunha, a força que o hábito da companhia proporcionava no mundo todo, o acervo de favores que lhe poderiam prestar e ao marido, tanto a ela quanto ao marido. Até mesmo garantias para exercer a sua fé religiosa. Ele garantiu que poderia protegê-los contra as repressões da lei, desde que concordasse, né, em aceitar os seus ansiosos projetos de amor. Tudo isso ele tentando na conversa, e depois foi mais direto, falando o que ele queria, né? E ela o repeliu, né? Sem compaixão nem temor. Ela, escudada na mais santificante fidelidade conjugal, né? Por ele apreciada até então, deixando, aliás, convencido de que mais do que nunca se escancarara supremo abismo entre os seus destinos, que ele tanto quisera unidos para sempre. Quer dizer, esse desprezo dela, que ela repeliu ele, né, por ser fiel ao seu casamento e tudo, e ela não tinha amor a ele, né? Isso ele percebeu esse abismo imenso entre eles, que ele jamais poderia conseguir chegar a ela. Isso. Mas, mesmo assim, ele ainda continuou insistindo, né? E foi isso que contribuiu, né, para todo esse drama que a gente vai hoje relatar, né? Foi Exatamente. justamente esse abismo que separou eles ali definitivamente, que ele percebeu esse abismo. Exatamente. Então, o que acontece? O Jacinto de Ornelas, ele ficou sabendo, né? Ele, claro, ele era conhecedor da paixão que o sacerdote tinha por ela, e ele via ele assediar o lar com atitudes amistosas, percebeu facilmente a natureza dos intentos que se animavam ali. Aí ele ainda diz assim que ele mesmo não procurava, o sacerdote, ele mesmo não procurava dissimular mais. Ele agia, pelo contrário, ele agia assintosamente, quer dizer, provocando mesmo, né? Dado que a pessoa de um jesuíta como ele, né, ainda mais oficial do Santo Ofício, era inviolável para um leigo. Ele se valia do poder dele como agente de Santo Ofício e por ser um jesuíta, então que o Jacinto nada poderia fazer contra ele. E isso fazia com que ele ficasse assediando a mulher dele na casa dele cada vez mais e de forma bem escancarada, para quem quisesse ver. O que aconteceu? A esposa, né, no corrente, né, a própria esposa, a Maria Magda, junto dele, procuravam forças e conselhos a fim de resistir às traiçoeiras propostas que ele fazia, né? Ela se encheu de temor, desacreditada dos laços do parentesco. E eles começaram a criar, né, a armar entendimentos e resoluções com os superiores do Jacinto para preparar, para deixar Madrid, né, para poder sair dessa situação. Então, eles voltarem para o estrangeiro, com a família.
Essa foi a solução que eles encontraram. Porém, Camilo, né, no caso o sacerdote, ele descobriu a tempo, porque ele diz aqui assim: viver sem Magda era tortura que já me não seria possível suportar. Quisera antes tornar-me desgraçado, ainda que desprezado por ela, com descaso, porventura mais chocante, quisera mesmo ser odiado com todas as forças do seu coração, mas que a tivesse ao alcance dos meus olhos, que a visse frequentemente, que a soubesse junto de mim, embora que, em verdade, separados estivéssemos por duras e irremediáveis impossibilidades. Ele já sabia que jamais a teria como ele gostaria, mas ele queria vê-la, estar ali perto dela, mesmo que ela o odiasse, o desprezasse, mas ele necessitava da presença física dela perto dele. Né, Júlia? Hein, Selma? Por quê? Porque no passado, 15 anos passado, ela saiu daquele vilarejo que eles moravam e foi embora. Uhum. Então, agora seria de novo aquele mesmo passado, ela abandoná-lo e ir embora, né? Virar as costas para ele. Só que naquele momento, lá no passado, ele era um pobre coitado. Agora as coisas mudaram, ele tinha poder, né? Então, e ele tinha um nome, que naquela época ele não tinha. Então, isso fez com que o ódio aumentasse, porque ele já tinha sentido que ela não queria ele mais. Quer dizer, não queria ele para atrair o marido, ficar com ele ou ter benefícios com ele. Isso não passava na cabeça dela. Tanto que ela era considerada na sociedade uma mulher de muito respeito. Exatamente. Fiel, digna, pois é. Então, o que acontece? No desespero, como ele ficou, desesperado, e desejando o inatingível, como ele aqui mesmo coloca, ele queria a qualquer preço, né? Aquilo que ele não podia ter. Ele denunciou Jacinto de Ornelas como um genote, que um genote é um protestante no cristianismo, né? Então, ele denunciou Jacinto ao Tribunal do Santo Ofício, pensando em livrar-se dele, para melhor se apossar dela. Ele provou com fatos a denúncia. Livros heréticos, né, em relação à Virgem Maria, espantalhos fabricados, ele disse, não raramente pelos próprios que ofereciam a denúncia. Farta correspondência comprometedora com luteranos da Alemanha, inteligências com adeptos dispersos pelo país inteiro, como pela França, né? Ausência sistemática do confessionário, e os nomes dos filhos que lembravam a Alemanha e a Inglaterra, mas não a Espanha. E ele não tinha, cujos registros de batismo não pôde apresentar, alegando haverem sido realizados na Holanda as cerimônias. Tudo provou, não, porém, por zelo à causa da religião, né? Mas para se vingar do desprezo que, por amor dele, Maria Magda devotava ao próprio marido, né? O desprezo que, por amor dele, Maria Magda me devotava. Maria Magda desprezava ele, e ele fez tudo isso por despeito, né? Porque ele queria o amor dela. E ele, o que aconteceu? Jacinto foi preso e entregue, né, a ele por ordem dos superiores dele, porque ele pediu para que fosse feito isso a ele, pediu que entregasse Jacinto a ele mesmo. E eles não puderam negar, até devido aos favores que ele sempre, né, sempre fez a eles, né, aos superiores. E aqui é que começa... Hein, Selma? Oi. Ele era um pupilo ali para eles, né? Para aqueles sacerdotes, para aqueles padres. Então,
por isso que quando ele prende, né, o Jacinto, teria uma comissão para julgar e tudo, mas pela influência dele, ele pediu que ele ficasse sob o comando dele. É, Aí os padres também não puderam negar, por quê? Porque ele era tido ali dentro como um servo fiel, um é, agente fiel, né? é. Ele sempre foi considerado como os bons serviços prestados a eles, né? À instituição. Então, eles não tiveram como negar. O que aconteceu? Aqui começa todo o processo, vamos dizer assim, que está realmente relacionado à causa da cegueira de Camilo. Daqui, que é a parte mais terrível de todas. Ele conservou numa masmorra infecta, onde passou a suportar longa série de martirizantes privações, de angústias e sofrimentos indescritíveis. Ele ainda complementa aqui assim, por inconcebíveis a mentalidade do homem moderno. O homem moderno de hoje, ou do século XIX, os requintes de maldade que ele fazia ali eram inconcebíveis, a gente não tinha nem como pensar, imaginar aquilo. Só para ter uma ideia. Ó. Nele, olha, ele nutriu a revolta que contorcia o seu coração, se sentindo preterido pela mulher amada ao seu favor, ao favor de Jacinto. Então, meu despeito inconsolável e o ciúme nefasto que me alucinara desde tantos anos inspiraram-me gêneros de torturas ferazes, as quais eu aplicava possuído de demoníaco prazer, recordando as faces rosadas de Maria Magda, que eu não beijara jamais, as tranças ondulantes cujo perfume não fora eu que aspirara, os braços cariciosos e lindos que há outro, que não eu, que há ele. Né? Quer dizer, ele começou a fazer tanta crueldade com, né, com o marido dela, pensando o tempo inteiro em tudo que ele se privou com relação a Maria Magda, por culpa, né, que ele coloca a culpa no Jacinto, né? Ele cobrou infame e satanicamente a Jacinto de Ornella e Ruiz na sala de torturas do Tribunal da Inquisição em Madrid. Todos os beijos e carícias que me roubara daquela a quem eu amara até a loucura e o desespero. Fiz que lhe arrancassem as unhas e os dentes, que lhe fraturassem os dedos e deslocassem os pulsos, que lhe queimassem a sola dos pés até chegá-las. Mas lentamente, pacientemente, com lâminas aquecidas sobre brasas, que lhe açoitassem as carnes, retalhando-as, e tudo a pretexto de salvá-lo do inferno, por haver excomungado, obrigando-o a confissões de supostas conspirações contra a Igreja, sob cujo nome me acobertei para a prática das vilezas. Muita maldade, né? Tudo isso, assim, ele tomado daquele ódio, ele sucumbiu ali totalmente, né, no seu ódio, na inveja, no, na maldade mesmo, não é? Presa de enlouquecedoras inquietações, Magda procurou-me. Suplicou-me por entre lágrimas, trégua e compaixão. Lembrou-me sua qualidade de parente próximo, como a qualidade de Jacinto, também parente. Os dias longínquos da infância, desfrutados no doce convívio campestre, protegido ambos pela intimidade de quase irmãos. Cínico e cruel, respondi-lhe, interrogando se fora pensando em todos aqueles detalhes encantadores de nossa juventude, que consigo mesma, ou certamente com Jacinto,
pactuar a traição abominável que me infligira. Aí ele coloca todo o despeito dele, né, com relação ao abandono, digamos assim, que a Magda causou a ele. Esse ressentimento que ele guardou por ela, pelo perjúrio, né? E isso era uma isso era uma como é que chama? Me fugiu aqui, deixa eu só voltar aqui um instantinho. O perjúrio era uma dos planejamentos que ele teria que passar e, né, ele teria que, como é que fala, Júlia? Não é passar, ele ia passar pelo perjúrio, mas ele teria que superar essa situação. E nós estamos vendo aqui que ele também não conseguiu superar essa situação de perjúrio que ele causou. Então, Selminha, ele veio nessa condição dessa existência para vencer dificuldades como nós aqui estamos. Exatamente. Só que quando você está dentro da prova, você tem o véu do esquecimento. Uhum. E ainda trazia dentro dele muitas mazelas morais. Então, quer dizer, naquele momento, ele se acovardou, porque, na realidade, ele deixou dominar a parte ruim. E ele não conseguiu dominar, ou domar as más inclinações. Por isso, ele chegou novamente, né, numa situação muito complicada, né, e se complicou mais ainda. Ele fechou os ouvidos a todas as inspirações, aos apelos que as pessoas, os amigos do bem tentaram colocá-lo novamente, né, no seu caminho, mas ele se fechou para todos esses apelos, né, e se voltou para o mal. Quer dizer, então não teve mais como resgatar ele dessa situação. Então, Magda, continuando aqui, Magda falou dos filhos que ficaram à mercê, né, das consequências com o pai acusado pelo Santo Ofício. E se ele viesse a morrer em vista do encarceramento prolongado, concluindo por suplicar, banhado em pranto, a vida e a liberdade do marido, como também a minha proteção, ele falando, né, a fim de se refugiarem na Inglaterra. E assim, o que ele diz? Ele falou, então, com ela, ele diz assim, lançou-lhe em rosto o odioso fel que extravasava de minha alma. Ele diz assim, terás de retorno teu marido, Maria Magda, mas sob uma condição, da qual não abrirei mão jamais. Entrega-te, sê minha, consente em aliar tua existência à minha, ainda que ocultamente, e te restituirei sem mais incomodá-lo. Quer dizer, ele lançou todo esse ódio dele, esse amargor, fazendo essa chantagem, não é? Digamos assim, uma chantagem a ela, que se ela se entregasse a ele, aceitasse ele como amante, para que ele pudesse libertar o marido dela. Hein, Selma? E ele ainda dava mais condições, dava toda a proteção necessária à família. Né? Quer dizer, jamais poderiam suspeitar qualquer coisa dele daí para diante, que ele ia cobertar tudo. Quer dizer, mas esse era um preço muito alto, né, que ela teria que pagar, né, com relação a essa liberdade do marido. E aí a gente vai vendo aí na frente qual vai ser a opção que ela vai escolher, né, Selma? Porque ela ainda relutou. Ela relutou durante alguns dias. Porque, por ela ser uma dama virtuosa, né, ela não conseguia imaginar fazer isso, né, pelo marido. Ela tinha escrúpulos e tudo mais. Ele diz que aquela mulher que eu tanto amara, que teria feito de mim o esposo, escravo e humilde, tornara-me feroz com o perjúrio em favor de outro. Isso é que ele está fazendo as narrativas dele com relação a ela.
Levantavam-se, então, das profundezas do meu ser psíquico as remotas tendências maléficas que, em Jerusalém, no ano de 33, me fizeram condenar Jesus de Nazaré, em favor do bandoleiro Barrabás. Aliás, existia muito de capricho e vaidade nas atitudes que me levavam a desejar a ruína de Magda. Enquanto o casal execrado sofria o drama doloroso que o homem moderno não compreende senão através do colorido da lenda, eu me rejubilava com a satisfação de vencê-la, despedaçando-lhe a felicidade que incomodava meu orgulho ferido. Então, aqui ele narra bem qual é a intenção dele e o sentimento real dele, orgulho ferido, né? Que o amor dele nada mais é agora do que orgulho ferido. E ele se deixou realmente exacerbar toda aquela... que ele fala que saiu das profundezas do meu ser psíquico, as remotas tendências maléficas, que ele trazia lá da época de Cristo. Né? Isso veio, aflorou ali agora toda para ele, toda aquela maldade, e ele se regozijava da maldade, de ver o sofrimento dela, ela está ali se humilhando, pedindo pelo marido e pelos filhos. E aquilo para ele era uma satisfação grande. Por quê? O orgulho, né, o maior também nisso. Selma, por isso que ele fala aqui, ó, existia muito de capricho e vaidade nas atitudes. Exatamente. Então, o que acontece? Ele levou ela até a masmorra, onde se encontrava o marido, para uma visita. E aí ela, descendo da sala de torturas, contemplou o espectro a que se reduzira seu belo oficial de mosqueteiros. Então, não mais titubeou em aceitar os meus ignóbeis caprichos. Quando ela viu o marido naquela situação, né, que ele levou ela propositalmente lá, né, para poder realmente fazer ela aceitar, né, aquela situação. Quando ela viu ele daquela forma, ela aceitou, acabou aceitando, né? Então, quer dizer, para suavizar o sofrimento do marido, furtando-o a torturas diárias que o extenuavam, a fim de conservar aquela vida que para ela preciosa sobre todos os demais bens, e a qual a minha sanha assassina ameaçava exterminar, a infeliz esposa curvou-se ao algoz, imolou-se para que de seu sacrifício resultasse a libertação, a vida do pai de seus filhos muito queridos. Assim, Magda acabou sucumbindo aos seus apelos. Não obstante, meu despeito agravou-se com o triunfo, pois mais do que nunca reconheci-me detestado. Eu pretendera convencer Magda a associar-se para sempre ao meu destino, embora lhe concedesse o retorno do esposo. Ela, porém, que se sacrificara às minhas exigências, intentando salvar-lhe a vida, não pudera ocultar o desprezo, o ódio que minha desgraçada pessoa lhe inspirava, o que finalmente me provocou o cansaço e a revolta. Detive-me, então, exausta de lutar por um bem inatingível e renunciei aos insensatos desejos que me dementavam. Quer dizer, quando ele conseguiu seduzi-la, ele não pôde deixar de mostrar o desprezo que ela tinha dele, né, o nojo, a aversão toda, e aí ele sentiu que realmente ele não a teria de forma alguma mais. Ele queria manter um relacionamento com ela, mas ele viu que não ia conseguir nada dela. E aí é como se ele, de repente, caiu em si, ele jamais a teria novamente. Aquilo ali, ele se desgostou, não sei se a palavra certa seria se desgostar, né, Júlia? Mas ele
ele viu que tudo aquilo que ele estava arquitetando já não ia dar em nada mesmo. Ele não teve, porque na realidade, Selma, ele achou que a hora que ele tivesse a Magda nos seus braços, que poderia ter ali algum sentimento. Mas por isso que ele diz desse tal abismo, que o abismo que se criou entre eles, porque o que ele sentiu de sentimento da Magda por ele? Desprezo e ódio. Ele se sentiu Então, quer dizer, detestado. aí ele se sentiu detestado, tipo assim, ele conseguiu o que ele queria, mas a que preço? Do ódio dela e o desprezo. E isso bateu muito complicado também dentro dele. Porque ele, nesse momento, ele era o homem do poder. Mas o poder dele não tinha, o poder que ele teve, que ele tinha, não comprou o sentimento dela. Nem todo o poder do mundo daria o que ele queria, né? Ele viu que o poder não compra o amor. Aí, assim, e aí continua. Ainda assim, sinistra vingança engendrou-se de meu cérebro, inspirado nos poderes do mal. Você está compactando com o mal, as suas inspirações maléficas vão só aflorando, né? Você só traz para perto de si quem? Né? Os seus semelhantes, né? Então, ele diz aqui, ao qual, realizada com o requinte da mais detestável atrocidade que pode afluir das profundezas de um coração marcado de inveja, de despeito, de ciúme, de todos os vis testemunhos da inferioridade em que se revigora, deu causa às desgraças que há 3 séculos me perseguem o espírito, como sombra sinistra de mim mesmo projetada sobre o meu destino. Desgraças que os séculos futuros ainda contemplarão em seus dolorosos epílogos. Aqui nós falamos, né, Júlia, sobre isso. Fala. Só um minutinho, porque assim, ó, aqui você vê o que ele nos fala. E isso tem que calar fundo nos nossos corações também. Exatamente. Porque ele disse que a atitude que ele vai tomar agora vai gravar nele para mais de 300 anos. Que ele ainda vai trabalhar esse problema que ele causou a ele mesmo. Então, quer dizer, então a gente às vezes tem atitudes que vai fazer com que a gente paralise quando a gente poderia progredir. O paralisar não é porque o espírito não retrograda. Mas ele está sempre em movimento, sempre em progresso. Mas o que eu falo aqui do parar é que você congela naquele momento complicado da tua existência e você vive séculos adiante para resolver aquele problema daquele momento de insensatez. Exatamente. E é isso que ele vai nos mostrar aqui, o que ele fez, que até hoje, como o Camilo ele tá narrando isso, ele ainda traz isso de problemático. E não conseguiu ainda vencer, 300 anos depois. E ele, eu quero dizer aqui, e a desgraças que os séculos futuros ainda contemplarão em seus dolorosos epílogos. Quer dizer, daqui nós vamos saber já o que ele fez, né, deixou essas marcas que de encarnações, ele não conseguiu expurgar completamente, e ainda assim como o Camilo, ele também não conseguiu, até porque ele se suicidou, né? E ainda vai ter que resgatar tudo isso, além do suicídio. Quer dizer, ele só trouxe desgraças e mais desgraças. Então, vamos continuar aqui, que é bem denso mesmo essa situação. Maria Magda pedira minha vida e a liberdade do marido, e comprometi-me em concedê-la. Esqueceu-se, porém, de fazer-me prometer restituí-lo intacto, sem mutilações. Então, fiz que lhe vazassem os olhos, perfurando-os com pontas de ferro incandescido, assim barbaramente desgraçando-o para sempre, lançando-o nas trevas de um martírio inominável.
sem me aperceber de que existia um Deus Todo-Poderoso a contemplar do alto da sua justiça o meu ato abominável, que eu arquivara nos refolhos da minha consciência, como refletido no espelho, a fim de acusar-me de mim, exigir inapeláveis resgates através dos séculos. É a fim de acusar-me e de mim exigir inapeláveis resgates. Ó, ainda hoje, 3 séculos depois destes tristes fatos consumados, recordando tão tenebroso pretérito, fere-me cruciantemente a alma a visão da desgraçada esposa que, indo a convite meu, receber o pobre companheiro no pátio da prisão, ao constatar a extensão da minha perversidade, nada mais fez senão contemplar-me surpreendida, para depois debulhar-se em prantos, prostrada de joelhos diante do esposo cego, abraçando-lhe as pernas vacilantes, beijando-lhe as mãos com indescritível ternura, recebendo-o maltratado e inválido, com inexcedível amor, enquanto entre risos divertidos eu zombava. Concedi-lhe a vida e a liberdade do homem amado, senhora, tal como constou do nosso ajuste. Não podereis negar a minha generosidade para com a noiva perjura de outro tempo, pois que, podendo agora matá-lo, deponho nos seus braços. Então, e ele ainda fez isso com tom de deboche, né? Porque, tipo, eu te devolvi o marido do jeito que nós combinamos. Né? Quer dizer, ainda fez isso com deboche, né? Quando ele fala, concedi-lhe a vida, porque eu podia até matá-lo. Continuando aqui, mas estava escrito, ou assim eu quisera, que Maria Magda continuaria galgando um calvário áspero e tempestuoso, irremediável para aquela desventurada existência. Jacinto de Ornella e Ruiz, inconformado com a situação inesperada quanto deplorável, não desejando tornar-se um estorvo nefasto à vida de sua dedicada companheira, que passara a chefia do lar, desdobrando-se em atividades heróicas, abandonada pelos amigos, que temiam as suspeitas do mesmo tribunal que julgara seu marido, esquecida até mesmo por mim, que me desinteressara da sua posse, exausta das inúteis tentativas para me tornar amado. Já sinto que a ela própria, como aos filhos, desejava salvar da perseguição religiosa que fatalmente se estenderia contra todos os da família, suicidou-se 2 meses depois de obter a liberdade, auxiliado no gesto sinistro pelo próprio filho mais jovem, que, na inocência dos seus 5 anos, entregara ao pai o punhal por este solicitado discretamente, e o qual acionou, encostando-o à garganta, enquanto a outra extremidade era apoiada sobre os rebordos de uma mesa, pondo assim termo à existência. Maria Magda voltou para a aldeia natal com os filhos, desolada e infeliz. Nunca mais, até o momento em que esboço essas páginas, pude vê-la ou dela obter notícias. E já se passaram 3 séculos. Oh, meu Deus! Quer dizer, por que tantos séculos de resgate, como ele diz aqui, né? E 3 séculos perseguem ele dessas desgraças. Porque não só o que ele fez a Jacinto, como a família toda, isso causou aquele efeito dominó, né, que acabou desgraçando a vida dela e dos filhos, né, em consequência desse ato maléfico que ele fez, devido ao seu próprio egoísmo, não é? Fala, Julinha. Não, é o que eu já tinha falado mesmo, quer dizer, foi um ato infeliz por conta de ter sido trocado, porque na cabeça dele era isso que ele pensava,
né? Então, ele levou a maldade até a última, o último momento, assim, que já não podia mais tirar nada deles. Ele, quer dizer, já tinha lesado ele com relação ele já tinha tirado os dentes, já tinha arrancado as unhas, já tinham quebrado o pulso dele, quer dizer, já tinha feito todas as maldades com ele, né? Já tinha feito com que a esposa pudesse trair o marido, quer dizer, já tinha feito tudo que era maldade e ainda, por fim, ainda cegou o Jacinto. E ainda debochando dela, quer dizer, deixou ela realmente numa situação muito complexa. E o que levou o Jacinto a se suicidar. Então, você vê como o mal. O Julinha congelou. Eu acho que, eu não sei se foi eu ou ela. Mas então, Família. Oi. Julinha congelou. Isso. O que eu estava falando é isso, né? Que a maldade que ele começou a fazer trouxe mais consequências para o mal. Né? Foi o mal em cima do mal, né? Que ocasionou tudo isso. Né? E aí, por isso que ele fala desses 300 anos, porque, como ele diz, isso está gravado no refolhos da minha alma, né? E vai ter que ser através desse resgate, né? Porque é a tua consciência que vai te acusando, para que ele possa resolver essas problemáticas todas. Porque o suicídio do Jacinto está na conta dele. Ficou também, ainda tem isso. Né? Ainda tem isso. Quer dizer, tem os filhos abandonados, tem a mulher que traiu por conta da imposição que ele fez, tem toda a maldade que ele gerou em cima do Jacinto e ainda o suicídio dele. E fora antes a cegueira. Mas nós sabemos que todo ato, né, toda ação gera uma reação, não é? O que aconteceu? O arrependimento não tardou. Aí ele diz aqui, né? Não tardou a iniciar vigorosa reação em meu amesquinhado ser. Ele nunca mais teve tranquilidade, sequer para conciliar o sono. Ele viveu em estado de superexcitação nervosa, vivia atordoado e surpreendido, fazendo-se reconhecer a imagem de Jacinto de Ornelas, martirizado e cego por toda a parte que se encontrasse. Tal se houver estampado nas memórias indeléveis dele. Ele começou a ficar, viver meio que assombrado, né? Vamos dizer, pela situação que ele causou ao Jacinto. Né? Então, ele diz aqui que é interessante, né, que eu falo que aquele começa o seu processo de, não é recuperação, mas é que ele caiu em si. Né? Despertar. Assim, né? Ele vai assim, posso mesmo afirmar que meu desejo de emenda teve início no momento justo em que, entregando Jacinto à sua mulher, a esta vi prostrar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos de beijos e de lágrimas, como a testemunhar no ápice do infortúnio. Não sei que sentimento sublime de amor e compaixão que eu não estava à altura de compreender. Ele não sabe o que é amor de verdade, né? Então ele já não ia compreender aquilo mesmo. Desse momento em diante, procurei evitar cumprir as tenebrosas ordens dos meus superiores, que lentamente me induzindo à inobservância dos deveres à minha guarda, confiados, me fez cair das boas graças em que até então vivia, e mais tarde me levou ao cárcere perpétuo. Da segunda, então, Júlia, fala. Ele começou a não querer
seguir as ordens dos superiores. É, Então, na hora que ele passou a não cumprir as ordens daquelas maldades que eles pediam para ele fazer, ele foi colocado de lado e foi levado para o cárcere, porque ele já não cumpria as ordens, como fazia parte subordinação. daquela cúpula ali dos agentes, quer dizer, ele não obedecia mais, ele não servia mais. Então, joga para o cárcere. Exatamente. Ó, da segunda metade do século XVII até agora, entrei a espiar, quer na terra como homem ou no invisível como espírito. Arrependimento sincero, e que eu vos garanto, meus amigos, existir, inspirando todos os meus atos, a me encorajar a enfrentar situações de todos os matizes do infortúnio, contanto que de minha consciência se apagar venha a nódoa vexatória de me ter prevalecido do nome augusto do divino crucificado para a prática de ações criminosas. Quer dizer, desde que ele desencarnou, no século XVII, que ele desencarnou e reencarnou em outras vezes, ele já foi num processo de regeneração, né, vamos dizer assim, o arrependimento sincero dele para começar a se redimir, a redenção dele, né, em relação a isso. Redenção é a palavra. Selminha, que ele fala aqui dos crimes e perversidades cometidos sob a tutela do Santo Ofício. Quer dizer, essa ida e volta das reencarnações era para limpar essa problemática desse refolho da alma, essa culpa que ele trazia, justamente de tudo que ele fez de mal ali usando o nome do Cristo, porque ele matava, fazia maldade em nome de Jesus. Aí narrar o que tem sido tais lutas até hoje, as lágrimas que me têm escaldado, a alma arrependida e desolada, as insólitas investidas dos remorsos torturantes, impostas pela consciência exacerbada, a série, enfim, dos acontecimentos dramáticos que desde então me persegue, seria tarefa cansativa, horripilante mesmo, a qual não me exporei. A qual me não exporei. Quer dizer, não adianta ele ficar falando aqui das coisas todas que ele estava vivendo, né? Necessários se fariam, aliás, alguns volumes especiais para cada etapa. Isso para você ter uma noção do quanto que ele viveu em sofrimento também, para poder ir expurgando todas essas maldades que ele viveu, que ele vivenciou no século XVII e antes, né? Nos séculos anteriores também. Ele só se acumulou, né? Aí diz aqui que até na segunda metade do século XIX, eu me preparei, só então, para a última fase das expiações inalienáveis. Ele foi, durante séculos, expurgando todas aquelas mazelas que ele causou a si próprio. E aí, no século XIX, a última fase da expiação dele, a cegueira. Se cumpria perder, de qualquer modo, a vista, impossibilitar, né, a subsistência própria, privar-se do trabalho honroso a fim de aceitar auxílio, tanto mais vexatório e humilhante para o desmedido orgulho, que ainda não pôde exterminar do seu caráter. Quanto mais compassivo e terno fosse, também. Né? Isso aqui a cegueira para ele seria para realmente ele se humildar, que ainda era uma chaga muito ainda resistente, era o orgulho, que era muito forte. Esse orgulho que causou todo esse mal a ele. Então, era para ele ficar cego e vivendo de favor das pessoas. E ainda assim, quer dizer, ele fala assim, teria que se tornar terno e compassivo. Desbaratar ideais, desejos, ambições, contemplando ao mesmo tempo ruírem fragorosamente meus valores morais e intelectuais, minha posição social, ele falando, para aceitar a escuridão inalterável com meus olhos apagados para sempre. Mas também me cumpria fazê-lo resignada e dignamente.
testemunhando pesares pelas selvagens ações contra o rival de outrora. Como atestando respeito e provando íntimas homenagens àquele mesmo Jesus cuja memória fora por mim ultrajada tantas vezes. Mas ele também fracassou nisso, né? Porque é o que ele falou, a fraqueza assaltou ao reconhecer-se cego. E ele não teve forças para esse terrível testemunho. Então, na hora ele tinha que se reabilitar, ele acabou sucumbindo e cometendo suicídio. Ele fala assim, a justiça imanente do Criador que nos deixa entregues às próprias responsabilidades, a fim de que nos punamos ou nos glorifiquemos por meio do enredamento e sequência fatídicos ou brilhantes das ações que cometemos pelo desenrolar das sucessivas existências. É a justiça imanente do Criador. O mesmo horror que Jacinto de Ornelas sentiu pela cegueira, senti também eu, 3 séculos depois, ao perceber que perdera a luz. As atormentações morais, as angústias, as humilhações, o desespero inconsolável ao se ver à mercê das trevas, a que levaram aquele desgraçado ao funesto erro do suicídio, também em meu ser se acumularam, com tão dominadora efervescência que lhe imitei o gesto, tornando-me, em 1890, suicida, como ele fora em meados do século XVII. Tudo isso aconteceu assim. Certo, errado ou discutível, assim foi que aconteceu, e tal como foi, é que me cumpriria relatar. Aí aqui ele vai responder uma pergunta, ele vai fazer a pergunta e responder o que muitos leitores também, aqui como nós, podem ter perguntado. Ele diz assim, da tessitura desse enredo pavoroso, compreender-se-á que a suprema lei do Criador me imporia como expiação cometer um suicídio para sofrer-lhe as consequências? Absolutamente não. A suprema lei, cujos dispositivos se firmaram na supremacia do amor, da fraternidade, do bem, da justiça, como do dever e de toda a esteira luminosa de suas gloriosas consequências, e que, ao mesmo tempo, previne contra todas as possibilidades de desarmonização e heterogeneidade, com suas sublimes vibrações, não estabeleceria como lei jamais a infração máxima por ela mesma condenada. Isso quer dizer, Deus não nos criou para cometer suicídio. Não, você infligiu um suicídio a alguém, então você também vai ter que se suicidar. Jamais. Né? Jamais. A justiça de Deus não faria isso. Porque é o que ele fala, é uma lei de amor e fraternidade. Ele diz aqui, o que se passou comigo foi antes o efeito lógico de uma causa por mim criada à revelia da lei soberana e harmoniosa que rege o universo. Com ela desarmonizado, enredando-me em complexos cada vez mais deprimentes por meio das escabrosidades perpetradas nos sucessivos ligamentos das existências corporais, fatalmente chegaria ao desastre máximo, tal o bloco de rocha que, se precipitado do alto da montanha, rola rápido e inapelavelmente até o fundo do abismo. Diga, Júlia. Não, e aí a gente vai terminando quando ele vai falando aqui, né? E a fatalidade é essa criação nossa, ela gerada dos nossos erros e inconsequências através das idades e do tempo. Uhum. Quer dizer, são essas fatalidades, né, que a gente sabe que é desenhado para que a gente possa voltar para refazer esse caminho dos equívocos. Então, tem coisas que está na nossa programação, porque nós mesmos necessitamos dela
né, e planejamos ela para poder limpar, né, como ele fala aqui, né, tirar isso, essas impressões que passa séculos para que ele possa vencer essas dificuldades. E quando a Selminha fez essa leitura, né, se você causou o suicídio a alguém, você tem que se suicidar, como falou aqui, absolutamente não. Agora, ele traz essa marca também dentro desse resgate, né, para que ele possa vencer. Mas ele foi muito fraco ainda como Camilo, que ele veio para trabalhar a parte da cegueira, ele fez esse projeto na espiritualidade e ele não conseguiu vencer e ainda se complicou com suicídio. Então, e aí ele termina aqui assim, ó, que tu me acredites ou não, leitor, não destruirás as linhas da verdade palidamente exposta nestas páginas, a triste história da humanidade com seus carregamentos de desgraças que tão bem conheces. Aí está, diariamente afirmando exemplos idênticos ao que eu acabo de apresentar. Porque são acontecimentos da rotina da nossa vida de relação. Então, que como aconteceu aqui nessa história de Camilo, acontece muito na nossa existência também. Por isso que a gente também não deve apontar os erros dos outros, que poderia ser feito assim ou daquela outra forma. Por quê? Porque também estamos aqui em aprendizado, como Camilo, como Selma, como Júlia. Para quê? Para vencer as nossas dificuldades. Umas maiores, outras menores, mas todos nós a temos. Então, nesse momento, a gente encerra mais um capítulo e a gente descobre hoje o porquê da cegueira do Camilo, quando ele relata para a gente toda essa história do passado que ocorreu no século XVII. E semana que vem temos mais um novo capítulo que chama O Elemento Feminino. Aí então mais desenrolar de outras situações que é de uma grandeza muito grande, foi forte, é né? Foi de uma grandeza, esse livro nos traz, né? Porque a gente tem tanto ensinamento aqui que a gente vai assim parando para pensar em tudo isso que a gente falou hoje aqui, e isso tem vários desdobramentos que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas que fique aí para vocês, leitores, como ele fala aqui, leitores amigos, né? Com esse pedacinho dessa história de Camilo, que nos faz refletir um pouco mais, né? E aí a gente encerra hoje, né? Já com o coração agradecido, e a gente vai fazer aquela prece sincera a esses irmãos que partiram pela porta equivocada do suicídio. Aí a gente pede a Jesus, a esse mestre, a esse amigo de todas as horas, que possa olhar por todos esses espíritos necessitados de luz, de amparo, de paz, para que eles possam refazer esse caminho do erro, acertando com todo esse apoio espiritual que nunca vai lhe faltar. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Maria Santíssima, mas acima de tudo, em nome de Deus, que essas orações possam chegar a todos esses espíritos, iluminando-os, o ajudando e os fortalecendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado, essas páginas que tanto esclarecem a nós, como espíritos que somos. Temos tanto a aprender, que possamos estar cada vez mais trilhando seus caminhos, o caminho da verdade, da justiça e do amor, Senhor. Dê-nos sempre a sua direção, para que consigamos chegar ao nível que o Senhor tanto espera que nós cheguemos.
Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia para todos. Uma boa semana, um bom fim de semana Boa para semana. todos, não é? Fiquem com Jesus, paz profunda. E não esqueçam de dar o like para que esse vídeo possa chegar a vários corações, assim como os nossos, necessitados dessa luz, desse amparo. Um E que esse compartilhamento. vídeo possa ajudar muitas outras pessoas. Verdade. Uma boa noite.